beleza? Então Beleza. vamos lá, vamos tentar entender um pouco de tudo isso que a gente está falando. A última aula, acho que a gente falou um pouco sobre essa questão aí dos tipos de serviço, falando de B2C e B2B, mais focado nessa questão mais consumidora aí, para tentar entender como funciona todo esse processo, beleza? Então agora a gente entra então para essa questão de entender um pouco dessa questão da importância do serviço. E aí a gente começa talvez puxar um pouco por tudo isso que a gente está vivenciando, né? Deu para perceber como é importante a prestação de serviço de uma certa forma, né? A gente está aí dependente de um monte de coisas, né? Um serviço extremamente, talvez mais valorizado, não estou dizendo financeiramente falando, mas pela valorização do ser humano, talvez serviço que você nem dava conta que existisse, né? Vamos colocar dessa forma. E aí a gente vê a importância deles quando eles faz falta. Por exemplo, um hospital hoje está dando conta de coisas que talvez nem dasse. Isso aí é uma coisa básica, talvez a gente pense de uma forma diferente, mas pensa no cara que Se está. adapta, né? Não, mas pensa no cara que está catando o lixo da sua rua aí, para você ver como que se o cara não tiver, né, meu, ou se ele não tivesse prestando todo o serviço, olha como seria a bagunça, né, a balbúrdia. E aí a gente começa a pensar também, cara, nesses caras de entrega aí. Olha os caras ralando um monte, para baixo e para cima. Então apareceu uma oportunidade muito grande, né, dentro dessa questão. Eu tava vendo uma É, reportagem. a empresa que eu trabalho, ela transporta combustível, né? Uhum, não Então, se para, a gente parasse também, tava para fudido. Brasil. Para Caminhoneiro aí, cara, Sim. tem que dar muito valor nesse cara. Eu estava vendo uma reportagem hoje, não lembro em qual dos jornais, mas foi de TV, que o cara tem uma empresa de pão de queijo em São Paulo, não sei se alguém chegou a ver. E, cara, em vez dele desanimar, ele criou, acho que foi hoje de manhã, ele criou, cara, uma nova forma de se adaptar à situação. E ele contratou um entregador, ele está fazendo entrega, cara, está vendendo muito mais do que ele vendia antes. Tá? Então tem isso também. Um cara de uma floricultura, onde a perspectiva de queda dessa prestação de serviço foi de falência, depois de tudo isso que a gente está falando, o mercado faliu 20%. No mercado de floricultura, de quem produz as flores mesmo, né? De quem está lá plantando. Mas o cara também achou uma forma diferenciada de fazer o serviço dele. Ele acabou aí, cara, vendendo tudo que ele plantou, vamos dizer assim. Beleza? Então a gente sabe, pegando esse gancho aí, não sei se alguém vai estar com o slide ou não, mas vamos seguir um roteiro aí, onde a gente fala dessa importância realmente dentro da nossa economia. Então a gente sabe que as prestações de serviço, elas vão desde pequenas empresas até grandes empresas, tá? Desde empresas locais até empresas extremamente globais aí. Empresa que, cara, fatura bilhões, fatura milhões, beleza? E aí a gente entende também que essa carga salarial, ela vai desde um salário muito mais baixo, talvez um salário mínimo, vamos colocar assim. A gente vê esses caras que entregam aí, meu, se matando para tentar aumentar mais a sua renda, como empregos aí, cara, de prestação de serviço que tem salários aí extremamente altos, mas vai de cada um, né? E o que a gente começou a entender muito através dessa questão de economia é que a prestação de serviço ela entrou também em outros ramos. Por exemplo, essa questão dos serviços governamentais, do serviço público. Então tem muito prestador de serviço lá, serviço bancário, serviço de prefeitura, e assim vai indo, tá? E ali também existe toda essa diferenciação de cargo e salário, enfim, tudo dentro desse questionamento, beleza? Dentro dessa aula também, a gente viu algumas coisas onde o marketing pode fazer aí uma grande diferença, tá? Então a gente vai trabalhar de três formas. Dentro dessa questão do marketing, a gente pensa no marketing externo, que a gente começa a dizer que é o processo natural do marketing, onde é feito para atingir o seu consumidor final, né? É, perdão. As pessoas elas criam, ou seja, existe uma equipe que vai criar toda essa questão estratégica, vai analisar essa questão relacionada ao seu mercado e aí sim coloca ela em funcionamento. O segundo que a gente tem ali, a gente chama de marketing interno, que a gente fala dessas ações de endomarketing mesmo. É trabalhar com o seu público, beleza? Ver o que o seu primeiro público necessita, que no caso são as empresas. A gente não saiu ainda quando a gente fala em endomarketing, e aí a gente começa a entender o que esse cara quer, da forma que ele quer, e tentar trabalhar alguma coisa ali. Eu gosto muito dessa questão do endomarketing, que eu acho que ela é crucial para o fortalecimento de empresas aí no mercado. Por que a gente pensa dessa forma? Porque eu sempre digo que o primeiro cliente que você tem dentro da sua empresa acaba sendo você mesmo. Né? Se você não acredita naquilo que você faz, se você não acredita no produto que você está consumindo, cara, o que você está vendendo, pouco provável que seu cliente vá, né, também acreditar naquilo que é vendido.
Então, a gente trabalha todas as estratégias, né, incentivos e uma série de outras coisas, treinamentos aí, para que essas pessoas possam fazer um diferencial perante o mercado, ou perante, no caso, aí, seus consumidores. E aí, o terceiro que a gente chama de interativo, que é você fazer uma junção desses dois que a gente viu aí, beleza? Você pegar toda essa questão do marketing tradicional, essa questão já mais técnica, trazer um pouco também com essa questão interna e fazer com que isso aí tenha um diferencial dentro do mercado. Fazer a junção mesmo de ambos, beleza? Aí eu falei, dos três aí, tirando o tradicional, eu acredito muito no interno, que dá um resultado aí muito maior, ok? Dentro daí desse processo, e aí a gente vai pensar muito, principalmente aqui, a gente vai trabalhar com essa questão aí da atividade que eu propus para vocês dentro desse portfólio, dentro desse AVA, ok? Então, a gente vai falar das etapas de compra. Então, existe uma pré-compra, uma compra em si quando ela acontece, e depois a gente trabalha com toda essa questão do pós-venda, dessa questão do pós-compra, beleza? Então, essa primeira que a gente tem aí, a gente chama da etapa de pré-compra. Então, aqui é onde... Acho que daí a gente pode tentar trabalhar com tudo isso que a gente vivencia, né? Quando nós queremos comprar um produto ou adquirir um serviço, vamos colocar dessa forma, a gente entende que existe todo um processo antes dessa compra acontecer. Que tipo de processo que você vai fazer, cara? Você vai pesquisar, você vai tentar entender, né? Você vai realmente analisar se você realmente precisa ou não da prestação de serviço, se você precisa ou não daquele produto que você está comprando ou não. Mas aí a gente trabalha de duas formas em todo esse processo de decisão. Se você realmente está precisando de algo urgente, a gente de um serviço rotineiro, por exemplo, como encanamento, quebrou o encanamento da sua casa, ou não sei, estourou alguma coisa que você precisa desse prestador de serviço com uma certa urgência, essa decisão é quase que momentânea, é uma decisão muito rápida. Ou seja, você não vai ficar pesquisando 3, 4, 5, 6. Na verdade, você acaba ligando para alguém que você já conhece ou ligando para alguém ali que você já tem um contato e acaba adquirindo o serviço dessa pessoa. Ao contrário, talvez, se você precisa de um serviço que demore um pouco mais, né? Que ocorra em um certo risco, vamos colocar dessa forma como está dizendo no slide. O que você vai fazer? Você vai pesquisar um pouco mais. A sua tomada de decisão ela é muito mais lenta. Por quê? Porque você vai verificar tudo aquilo que está embutido dentro dessa compra, né? Você vai fazer uma pesquisa muito mais elaborada, você vai ver se tem alguma coisa correlacionada à marca dessa empresa. Até a gente tenta fazer, talvez, essa transferência aí da intangibilidade para a tangibilidade nesse caso aqui. Fechou? Então, esse é todo o processo de pré-compra, onde existe uma pesquisa muito maior. E aí você acabou decidindo fazer a compra, né? Então, você vai ao encontro desse serviço e você vai realizar esse pedido. Só que daí você começa a pensar que existem algumas, vamos dizer assim, influências nessa etapa, ou nesse encontro, ok? O primeiro, e aqui, dentro desse slide, onde vocês tiverem encontro do serviço, é aqui que a gente vai fazer a nossa atividade, beleza? É aqui que eu quero começar a trabalhar com vocês, fechou? Dentro daquele texto da Universidade de Minerva mesmo. Então, o primeiro passo que a gente tem aqui é o ambiente de serviço. Então, vocês vão pegar esses 3 passos que estão aqui dentro dessa fase, vão ler o texto lá, se alguém já não leu, cara, falei para vocês, o texto é muito bacana, eu queria estudar lá, né? É muito legal a universidade, daí vocês vão trabalhar esses 3 aspectos que eu vou apresentar agora, tá? Então, primeiro, ambiente de serviço. Então, a gente começa a entender, cara, que são fatores tangíveis dentro dessa questão da instituição, beleza? Então, aqui, você vai analisar o todo de verdade, beleza? Por exemplo, se existe alguma coisa relacionada com o barulho, se existe alguma coisa correlacionada com a limpeza do local, né? O que os outros clientes estão falando naquele local da prestação do serviço. Então, é você pensar o quê aqui, ó? Entrar realmente dentro dessa questão, ver uma análise, talvez, a gente não vai ter talvez muito dado físico em relação à Universidade de Minerva, mas vocês têm total liberdade para tentar entender todo esse universo e acabar criando alguma coisa. Lógico, ele fala de quarto ali, ele fala de um monte de coisa que eu acho que dá para entrar aí como resposta, beleza? Até o Lucas colocou aqui no chatzinho, falou que o texto é bem bacana, vale a pena mesmo dar uma procurada lá e dar uma lida depois, legal? Dentro dessa segunda etapa que a gente tem, que a gente está falando aí dentro desse processo, que é você realmente fazer esse encontro, a gente tem os profissionais que vão prestar esse serviço. Perdão. Né? Então, é assim, é quem realmente vai interagir com você de uma forma direta.
Beleza? Então, quem vai estar na linha de frente ali fazendo toda a interação? Quando a gente fala de uma universidade, se a gente for usar o exemplo da nossa, a gente pode citar um monte de gente aí que faz esse papel. Desde a professora Valéria, que está ali na cabeça, até o pessoal que faz o atendimento ali, ó. Ok? Então, todo mundo é responsável de uma certa forma pelo aluno. Então, quanto mais for exigido dessa prestação de serviço, maior talvez a percepção do consumidor vai ser em relação à qualidade do profissional. Beleza? Então a gente faz esse equilíbrio aí. Pô, se o cara está prestando um serviço, cara, que exige um certo conhecimento, eu acredito, vamos dizer assim, como profissional, né, como consumidor, que ele já tem uma qualificação aí superior a tudo isso. Ok? E aí existe também, por parte da pessoa que contrata, uma atenção extremamente grande na contratação, no treinamento, e assim vai. E o terceiro tópico que a gente tem aqui é o serviço de suporte, pensando que eu quero que vocês trabalhem esses 3 tópicos, beleza? Então aqui a gente pensa quais são os equipamentos que permitem tudo isso acontecer. Quais são os equipamentos que permitem tudo isso acontecer junto aos meus consumidores aí. Tá? Então, o cliente, dependendo da situação, ele pode ou não tomar uma decisão, cara, em comprar o seu serviço ou adquiri-lo através de um site, por exemplo. Ele entra, vê alguma informação lá extremamente interessante sobre uma instituição de ensino, por exemplo, que é o caso do que a gente está trabalhando, e tomar uma decisão por ela. Né? Ou trocar ideia com outras pessoas, ou receber folhetos e assim vai. Então, aqui a gente começa a entender que aquele aspecto do marketing que a gente viu lá no início, ele está fazendo efeito aqui. Ok? E a última etapa, desculpa, dentro desse processo de pós-compra, a gente tem ali, desculpa, né, a gente tem a questão da pós-compra, ou seja, você já fez a pesquisa, você já adquiriu o serviço, agora você já vai para um outro processo onde a empresa fica responsável de tentar analisar tudo isso que aconteceu com você. Tá? Então, a gente vê a continuidade de avaliação desse serviço. Se está dando resultado ou não, se vai resultar alguma futura compra, ou seja, tentar realmente buscar informações do seu consumidor para ver como tudo isso aconteceu. E aí a gente começa a ver também que existe um processo que eu acho muito bacana dentro do marketing de relacionamento, principalmente, onde a gente entende que tem uma fase que é bem bacana, que poucas empresas fazem, que é o ciclo de boas-vindas que a gente fala, né? Que é quando o cara adquire o seu produto, adquire o seu serviço, você simplesmente vai ligar para ele para agradecer ele está fazendo parte daquele cotidiano da sua empresa. Então, isso muitas empresas não fazem, né? Que eu acho muito bacana. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente entende que nós não estamos fazendo um pós-venda. Pós-venda vai ser depois. O cara não utilizou o processo ainda, né? Não utilizou o produto. Ele simplesmente, a gente está num processo, numa etapa inicial, onde você simplesmente está agradecendo ele por ter adquirido seu produto ou seu serviço. Ok? Dentro de tudo isso que a gente está vendo, a gente começa a entender que existe aí uma coparticipação, vamos dizer assim, dos seus clientes na relação da prestação de serviço. Né? Então, a gente entende que o cliente ele acaba agindo como um coprodutor. Ok? E isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Então, a gente tem que começar a pensar nesses 2 aspectos. Lembrando que serviço, quando a gente fala da intangibilidade lá, a gente tem alguns fatores na qual a participação humana ela é crucial. Então, se tiver alguém ali que possa, e a gente acho que falou isso na aula passada também, se tiver alguém ali que possa te atrapalhar, cara, já era. Beleza? Então, o que acontece? Existem 3 formas da gente trabalhar essa coparticipação. Uma muito mais baixa, onde o funcionário e os sistemas vão fazer todo tipo de trabalho. Não existe a interação aqui do seu consumidor. A gente faz aqui uma participação média, no segundo caso, onde o cliente ou o insumo já vai te auxiliar de alguma forma. Por exemplo, você tem um computador e você pede informações para esse cliente sobre sei lá, cara, sobre o grau dele, ou o que ele pode fazer, né? Se ele pode partilhar algumas informações e assim vai indo. E na questão de auto, nós trabalhamos ativamente o cliente como prestação de serviço. Beleza? A gente vai ver alguns exemplos aí mais para frente, principalmente o vídeo. Eu acho que ele encaixa muito bem nisso tudo que a gente está falando aqui, para vocês compreenderem um pouco mais todo esse processo. Beleza? Tranquilo aí, povo? Eu falo Beleza. Tá, né? E aí a gente entende aí, dentro dessa questão, desse self-service tecnológico que a gente tem. Ou seja, você trabalhar a tecnologia dentro de um processo de autoatendimento. Então, a gente já começa a colocar uma coisa mais moderna na prestação de serviço. Então, a gente chama isso de autosserviço, que é fazer o quê? É uma forma muito mais, talvez, recente,
de envolver o seu cliente na produção do seu serviço. Então, a gente começa a entender que os seus consumidores, eles vão utilizar, vamos dizer assim, tanto as suas instalações ou alguns sistemas que serão fornecidos por vocês, pelo prestador de serviço no caso, tá? Então, o tempo e esforço desse cliente vai substituir muita coisa. A gente tem aí serviço bancário, cara, de autoatendimento no seu mobile, que supre muitas questões, né? Dizem isso, a gente não tem como a gente afirmar muita coisa, mas eles já falam que, cara, querem substituir muita coisa dentro do serviço bancário através desse autosserviço aí, beleza? Só que esse conceito que a gente está falando, ele não é novo. Lógico, a gente aprendeu a lidar com essa questão da tecnologia, mas essa questão do autosserviço, ele vem ali da data de 30, ali da década de 30 mais ou menos, mas com uma explosão muito maior na década de 70, principalmente nos Estados Unidos, com essa questão do autosserviço de gasolina e até mesmo essa questão dos caixas eletrônicos que hoje está dentro do nosso cotidiano, tá? Então, assim, a gente fala da tecnologia, mas não entende, vamos dizer, se começamos a entender que não é uma coisa nova, beleza? Por mais que a gente exista hoje, né, um monte de prestação de serviço aí que ajuda a gente a trabalhar, a tecnologia, ela já está faz tempo, há um bom tempo no mercado, tá? Então, muitas empresas hoje buscam aí, talvez trazer um pouco mais seu cliente para dentro dessa questão tecnológica e talvez de uma forma um pouco, vamos dizer assim, maligna da minha parte, né? Vamos colocar assim, afastar os funcionários desse contato junto aos seus consumidores, beleza? Então ela traz a internet e tenta afastar um pouquinho essa questão aí da pessoa física nesse contato. E aí a gente chega dentro dessa questão dos slides nossos. Depois eu quero que vocês assistam, não sei se vocês já tiveram contato, né, com a Amazon Go, que é a lojinha da Amazon, não sei se já chegaram a ver, onde o fator, vamos dizer assim, humano, ele quase não existe, né? Ou se ele existir, ele existe simplesmente na forma do consumidor. Não sei se alguém chegou a ver isso. É aquela loja onde você pega o seu celular, baixa o programinha lá da Amazon e entra dentro desse supermercado. E você vai fazendo as suas compras. Então, tudo que você compra é registrado no seu celular. Beleza? E aí, quando você sai, na verdade, você sai com uma sacolinha e não tem caixa. Beleza? Você já sai pela porta ali e automaticamente o pagamento já vem na sua fatura do seu cartão de crédito ou no débito, como você fez ali junto à empresa. Ok? Então, isso aqui a gente começa a entender com esse exemplo da Amazon, cara, que quase não existe fator humano. O fator humano que está ali, cara, simplesmente é feito para quê? Para repor algum produto que está faltando na prateleira, se for ainda, né? E já existe ali, eu acho que foi a Amazon também, se eu não me engano, que fez a primeira entrega com drone, né, acho que em Nova York, há um tempo atrás. Né? Você pega o próprio, acho que foi, se eu não me engano, foi o Google que fez um caminhão de não sei de qual empresa agora que me fugiu, fazer todo um trajeto ali sem motorista. Né? Já existe o projeto do carro, já existem várias outras coisas que não tem ali o contato humano. Simplesmente prestadores de serviço que estão usando a tecnologia a seu favor. Beleza? Então é isso que a gente tem que começar a pensar, é isso que a gente tem que começar a analisar esses fatores. Mas a gente também começa a entender, por um lado, do prestador de serviço e querer entender talvez um pouco desse perfil de nós consumidores. Beleza? Então a gente começa a gerenciar, vamos dizer assim, esse cliente como se ele fosse talvez um funcionário. Esse funcionário em tempo parcial, porque se a gente for usar o exemplo anterior, cara, não teve nada de contato humano. É você que foi responsável por tudo aquilo que você fez. Então, nessa questão aí, você acaba analisando qual realmente é o papel do seu consumidor dentro desse gerenciamento que você tem. Ok? Então, é isso que a gente começa a entender. Como ele vai fazer esse tipo de papel? De que forma que ele faz? Né? Qual é a sua ação, vamos dizer assim, dentro desse processo? Se você tem que também determinar se os clientes sabem como vão desempenhar o seu papel. Será que quando a gente usou o exemplo da Amazon ali, todos têm habilidades necessárias ou todos entenderam o processo de como funciona? Porque, cara, é tecnologia pura. Se você não tiver um conhecimento em relação ao seu celular, não saber como isso tudo... Não estou ouvindo. Oi? Tá ouvindo aí? Melhorou? Melhorou aí, Thaís? Eu tô ouvindo normal. Então, fechou. Então, o que acontece? Talvez o cara se perca nesse processo. Beleza? E aí não tem como você fazer todo esse trabalho. E aí você também, dentro desse processo, aí eu acho que é uma coisa mais natural, a motivação.
né, em relação a tudo isso. Pô, deve ser muito legal você ir numa loja dessa. Né? Vamos pensar assim. Mas, dentro desse processo como um todo, e qualquer processo de mercado que você faz, a avaliação de tudo isso tem que acontecer de forma regular. Beleza? Porque senão o cliente simplesmente pode deixar aí de comprar o seu produto ou o seu serviço no caso. Beleza? E para a gente fechar aqui, a gente existe alguns maus comportamentos de consumidores. Alguns consumidores aí, cara, são extremamente inconvenientes. E aí eu até coloco isso no slide para vocês entenderem um pouquinho, né? O que é um cliente inconveniente? Cara, é um cara que age aí de modo impensado e às vezes extremamente abusivo e vão causar sérios problemas para sua empresa, para os seus funcionários e principalmente a gente coloca, cara, como outros consumidores. Beleza? Então é isso que a gente tem que ficar esperto quando a gente identifica esse cara aí. Mas o que tem que ser levado em consideração dessas pessoas? O que ele pode fazer para te prejudicar? Ele pode desorganizar todo o processo que você criou. Imagina que serviço é processo, né? E se ele afetar esse processo, cara, a qualidade de percepção do seu consumidor não vai ser a mesma, beleza? E ele vai estragar todo esse processo aí de experiência em relação a outros clientes, ok? O que uma empresa pode fazer? Você pode tentar evitar esses caras aí totalmente, né? Tentar identificá-lo e automaticamente não deixar ele participar de todo o processo. Você vai instituir algumas medidas preventivas quando você começar a descobrir, talvez começar a pensar aí, cara, em alguém que fique responsável, vamos colocar assim, para suprir essa demanda, ou para suprir, vamos dizer assim, essa questão de quando esse cara entrar e ficar responsável por tudo isso, enfim, né? Você pode controlar o comportamento, se você identificar, talvez trazer para outro rumo, tomar alguma medida legal contra esse cliente abusivo, né? Que você tem total direito, beleza? O mais importante de tudo isso é que a empresa tem que agir de forma a não prejudicar, vamos dizer assim, os demais clientes envolvidos no processo, beleza? Dúvidas aí, meus queridos? Chegado. De buenas, Tranquilo. né? Então, só lembrando que a atividade que a gente vai fazer da Minerva, ela está relacionada àquele processo lá de compra, beleza? Não no processo inteiro, só do segundo. Fechou? Fechou. Alguma dúvida aí? Que a gente Tô tem tranquilo. 5 minutos, senão o bagulho fecha aqui. Se fechar, a gente tenta voltar depois. De buenas? Então, a Fala. atividade é a da aula passada lá Isso, do o mesmo ciclo lá texto. e a de hoje, né? Já vamos avisar aí que o povo já perguntou, nem a Thaís tinha me falado, eu esqueci de fazer. O texto, eu nem sei se eu troquei o texto, acho que eu devo ter trocado, bem certeza agora. Não é para fazer as perguntas lá, beleza? É só o Perguntas, ciclo, né? isso, esquece as perguntas, é para manter o que está escrito no slide lá. Beleza? Beleza. Beleza. Certo, povo? Uhum. Fechou, professor? Então, beleza. Então a gente se encontra aí na segunda-feira, né? Segundo horário, deixa eu ver se é isso mesmo. Pré, né? Vamos dizer assim, talvez pré já voltando para uma questão presencial, se a gente vê. Ô, Lucas, eu vi aqui, cara, se tiver, mas esquece as perguntas lá, beleza? Acho que eu não tirei, então. Não Foi tirou. mal. Não tirei. É tanta coisa que você acaba esquecendo de fazer. Beleza? Tá Pior. com quantas turmas assim, professor? Eu tenho vocês mais uma, acho. Uma é. Só que você não para, né? São 4 que você grava, que vai fazendo. E assim vai indo. Renato, não sei previsão de volta. Previsão de volta para o dia 6, fechou? Mas não sei, cara, se isso aí vai se esticar um pouco mais. Eu acho que estique um pouquinho mais aí. Mas a gente não tem certeza de nada mais, né? Tem que Pior. deixar acontecer. Essa é a real. Beleza? Mas as aulas estão dando certo por aqui, então tá É? tranquilo. Então fechou. Então beleza, pô. Nós não perdendo o semestre e deixando Não, claro o conteúdo, cara, tá suave, não vai acontecer não. Se depender de mim, não. se Deus Beleza? quiser. Beleza? Fechou, mestre? Então fechou, pô. Bom final de semana aí pra vocês enclausurados. Não saiam de casa, porque o bicho tá pegando mesmo. Beleza? Fique com Abraço aí pra Falou, todo mestre. mundo. Falou, até mais. Com Deus, até mais. Tchau.